Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Gostaria que todos abrissem as suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Esse é o novo mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Curva a sua cabeça. Senhor, graças te damos por esses momentos tão abençoados que estamos vivendo aqui nessa hora. Te damos graças, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, pela oportunidade que temos de louvar e bendizer o teu santíssimo nome, adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Como nós cantamos, foi porque um dia o Senhor nos estendeu as suas mãos. E quando o Senhor estendeu as suas mãos, o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós estamos aqui libertos, livres, ó Deus, tocados pelo Teu Espírito Santo, num só coração, num só propósito, que é adorar ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Agora pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação. Que a Tua palavra possa alcançar mentes e corações aqui nessa noite e cumprir o propósito que o Senhor deseja. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, capítulo 13 do Evangelho de João, que nós acabamos de ler, nós temos aqui, ao longo desses domingos, estudado o Evangelho de João. E quando nós chegamos aqui no capítulo 13, é a última noite, praticamente a última noite do Senhor Jesus com os seus discípulos. E eu fico pensando sempre nesse dia, nesse momento, nessa hora. Se eu pudesse ter a oportunidade de saber qual seria o meu último dia, o meu último momento antes da minha partida, o que é que eu gostaria de falar para as pessoas que eu amo? O que é que eu gostaria de dizer para os meus filhos? Samuel, Débora, Márcia, para os meus irmãos carnais? E se eu soubesse qual seria esse dia, o que é que eu gostaria de dizer para vocês? Esse é o momento que o Senhor Jesus está vivendo. O seu último dia, os seus últimos instantes, a sua última noite ali junto com os discípulos, no aconchego e na liberdade de poder lhes dizer aquilo que ele considerava como a coisa mais importante para eles e para os propósitos de Deus. Eu me lembro da história bíblica que Davi teve essa oportunidade, sabendo que era também chegado o seu tempo e o momento de ser recolhido junto aos seus pais, e sabendo também que o sucederia no trono seu filho Salomão. Então Davi o chama e diz: meu filho, conhece o Deus de teu pai. A coisa mais importante que Davi queria dizer para o seu filho é: busque a Deus, conheça o Deus do teu pai, busque-o de todo o coração, porque se você buscá-lo, ele se deixará achar por ti.
Mas se você rejeitá-lo, ele também te rejeitará. E lembre-se, Deus é aquele que esquadrinha todos os pensamentos e os desígnios do coração humano. Então busque-o de coração voluntário, de um coração completamente voltado e dedicado a Ele. Era a coisa mais importante que Davi queria dizer para os seus filhos. E agora Jesus, reunido os seus discípulos, a coisa mais importante que Jesus quer dizer para os seus discípulos na forma de um novo mandamento. É como se Jesus pegasse aqueles 10 mandamentos que eram cruciais para toda a estrutura de fé dos seus discípulos e lhes dissesse: eu vou acrescentar um novo mandamento. Vocês conhecem os mandamentos de Deus, vocês vivem em função desses mandamentos, mas agora, como o último desejo, como a coisa mais importante que eu quero lhes dizer, eu quero acrescentar um novo mandamento. É que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o coração do cristianismo. Essa é a essência da fé cristã. É isso que caracteriza a fé cristã, é isso que caracteriza um discípulo de Jesus. É o amor de Deus derramado dentro do seu coração. É essa disposição de querer e de amar uns aos outros, assim como o Senhor Jesus nos amou. Veja que é um mandamento extremamente revolucionário, porque todos os mandamentos que foram dados por Deus por intermédio de Moisés era numa perspectiva negativa: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não faça deuses, não faça ídolos, não os adores, não chame o nome do Senhor teu Deus em vão, não mate, não adultere, não desonre seu pai e sua mãe, e por aí vai. E agora o Senhor Jesus, numa perspectiva positiva, Ele está dizendo: amem, amem uns aos outros. Essa é a grande marca do discípulo de Jesus Cristo. E eu fiquei pensando muito nisso, não poderia ser diferente, nesse tempo em que nós estamos juntos ali na Serra da Mesa. É impossível, nesse tempo de convivência, nós não entrarmos na vida uns dos outros. É impossível, nesse tempo ali tão perto, não perceber os defeitos uns dos outros. Mesmo sendo poucos dias, mesmo sendo dias assim, de tantas coisas que nós realizamos, mas naqueles momentos e aqueles tempos ali em que estávamos juntos uns com os outros, nos era permitido e possibilitado participar da vida um do outro de uma forma que até então nós não tínhamos participado. E nesses momentos, quando nós estamos juntos e quando nós nos conhecemos, são momentos oportunos para nós exercitarmos esse grande mandamento do Senhor Jesus, de amar uns aos outros assim como eu vos amei. E essa palavra, esse mandamento, nós não vamos encontrar apenas em João. Nós encontramos em Mateus, Marcos, Lucas, nos sinóticos, em João, encontramos na teologia paulina. Em Mateus, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito. Levíticos capítulo 19, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Para o judeu, o religioso, a perspectiva em que ele vivia era a de amar aqueles que o amavam. Era de cuidar daqueles que deles cuidavam. Era de dar a paz para aqueles que o saudavam. Eles viviam numa teologia da retribuição. Se você é meu próximo, eu te amo. Se você me ama, eu te amo. Se você me dá, eu te dou. Se você me acolhe, eu te acolho. Mas se você me chuta, eu te chuto. Se você me arranca um dente, eu te arranco outro. Se você me fura um olho, eu furarei o teu. Se você pisa no meu calo, eu vou pisar no seu. Agora vem o Senhor Jesus e traz essa perspectiva de Deus, essa intenção de Deus, essa revolução para quem é de Deus e para quem é tocado pelo amor de Deus. Antigamente, os antigos viviam dessa forma, amando aqueles que os amavam, mas odiando aqueles que o odiavam. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, num choque de uma adversativa, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Eu vos amei na mesma medida com que eu tenho sido amado pelo Pai. O amor que eu tenho devotado a vocês e o amor com que eu os tenho amado é o mesmo amor com que eu tenho sido amado. Evangelho de João, capítulo 15, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. É o mesmo amor, é a mesma intensidade, é da mesma forma, é da mesma maneira. Da mesma forma como o Pai me amou, eu os tenho amado. Eu os amo porque eu me sinto amado. Eu dilato o meu coração para amá-los porque Deus dilatou o seu coração para me amar. E assim Jesus está dizendo, como o Pai me amou, eu também vos amei, e como eu vos tenho amado, eu quero que vocês também amem. Ou seja, ama aquele que entende, que percebe e que sente que é profundamente amado pelo Senhor Jesus. Paulo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. A linguagem da palavra de Deus, ela é permeada por essa relação, mas uma relação que não é simplesmente religiosa, não é uma relação de retribuição, mas é uma relação de amor. Como diz Jeremias, com amor eterno eu te amei, com laços de benignidade eu te atraí. Nós fomos atraídos por Deus pelo seu amor e fomos mergulhados no seu amor por meio de Jesus Cristo. Nós fomos chamados, fomos atraídos, fomos mergulhados, bebemos, vivemos e desfrutamos desse amor de Deus. E por isso Jesus está dizendo, o Pai me amou, eu vos amo, e por causa disso, eu espero que vocês também amem. Que vos ameis uns aos outros. Não existe nada para honrar mais a Deus
Não existe testemunho que honre mais a Deus do que esse testemunho de um crente em Jesus Cristo, que se sentiu atraído pelo amor de Deus, que borbulha no seu coração esse sentimento de uma relação com Deus baseada no amor. Não existe testemunho maior do que esse crente, esse servo de Deus, alguém que também ama, e que ama mesmo de fato e de verdade e de todo o coração. Um novo mandamento vos dou. Amor, nessa perspectiva que Jesus está nos apresentando, é muito mais do que um sentimento. Jesus não está dizendo, olha, quando o seu coração estiver alegre com o irmão fulano, então abrace e ame esse irmão de todo o coração. Quando esse irmão estiver sorrindo para você, fazendo tudo que você gostaria que ele fizesse, então retribua e ame da mesma forma e ame abundantemente. Amor é muito mais do que o sentimento emocional das emoções do coração. Amor envolve vontade. Amor envolve querer amar. Amor envolve desejo racional. Eu entendi, eu compreendi, é um mandamento. O meu Senhor quer que eu ame. Então eu vou aplicar não somente os meus sentimentos, mas vou aplicar o meu entendimento. Eu vou aplicar a minha vontade para poder amar do jeito que eu me sinto amado, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Amém? Há uma frase que percorre a história ao longo dos anos, que para mim é uma frase extremamente dolorosa, porque ela diz assim: o vosso Cristo eu amo e o quero, mas o vosso cristianismo eu o abomino. O Cristo da Bíblia, o Cristo que morre, o Cristo que liberta, o Cristo que se doa por amor, esse eu amo e eu quero. Mas o vosso cristianismo, a vossa prática do cristianismo, essa eu abomino, essa eu desprezo e essa eu agradeço. Muito obrigado, eu não quero. Essa frase é de Mahatma Gandhi. Olhando para a cristandade, olhando para essa cultura cristã, olhando para essa cultura cristã na sua vivência do Evangelho, na sua vivência do Cristo, e comparando com o Cristo dos Evangelhos, ele diz, o Cristo dos Evangelhos eu amo e também eu quero, mas a vossa prática, o vosso cristianismo, eu agradeço, eu não quero. Jesus estabelece o amor como a grande marca identificadora de seus discípulos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, pelo amor que demonstrardes, pela prática, pela vivência do amor que tiverdes uns com os outros. Jesus está dizendo que não existe possibilidade, preste atenção, de se desenvolver uma vida espiritual saudável sem relacionamentos horizontais. Jesus está dizendo que a nossa vida espiritual saudável em Deus implica num relacionamento de amor com Deus, mas também com o meu próximo, um relacionamento de amor com o meu irmão. Nós, e especialmente nós, os carismáticos, né, que temos essa
essa ligação direta aí com o trono de Deus, né? E a gente entende isso e vive nesse entendimento e dessa forma, muitas vezes nós achamos que estamos muito bem com Deus, muito bem, obrigado, e o resto, desculpa a expressão, que se dane. Estou bem com Deus. Estou usufruindo e desfrutando dos meus carismas, dos dons que Deus me deu. Eu ajoelho para orar, começo a falar em línguas, o fogo cai, é uma alegria, é uma vivacidade, aleluia, glória a Deus. Mas se você não estiver bem com seu irmão, se o seu relacionamento não for um relacionamento horizontal, de um relacionamento de amor com os irmãos, com o próximo, com o ser humano, essa espiritualidade é destituída de significado. Ela é uma afronta à glória de Deus e aos mandamentos do Senhor Jesus. É uma espiritualidade deformada. É uma espiritualidade criada a partir da vontade e dos desejos do coração humano. Porque a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida espiritual, ela implica num relacionamento bom de amor com Deus, né, de entrega, de rendição, de relacionamento abençoado com Deus, mas também de um relacionamento abençoado com os meus irmãos. E eu creio que esse é o grande desafio para aqueles que abraçam a fé cristã. O grande desafio para quem abraça a fé cristã não é ser perseguido. O grande desafio para quem abraça a fé cristã não é viver simplesmente brigando com o diabo ou fugindo do mundo, como que se estivesse o tempo inteiro resistindo ao mundo. Mas o grande desafio para o nosso coração, enquanto cristãos, servos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, é trazer esse coração rendido a Deus, mas também amando os meus irmãos. E nós nos perdemos, não é de hoje, meus queridos. O ser humano se perdeu desde o Jardim do Éden. Afinal de contas, quais foram as duas perguntas que Deus fez para o ser humano? A primeira foi: Adão, onde estás? Porque Adão quebra a comunhão com Deus. Ele vira as costas para Deus e se esconde de Deus. A relação foi quebrada com Deus. E depois Deus pergunta para esse homem, na pessoa de Caim: onde é que está o teu irmão? Porque a relação fraterna, de amor, de amizade, foi quebrada. Ela foi quebrada com Deus, onde estás? Ela foi quebrada com os nossos irmãos. Onde está o teu irmão? E vocês se lembram qual foi a resposta do Caim? Porventura sou eu o responsável pelo meu irmão? Porventura sou eu o tutor do meu irmão? Porventura sou eu que tenho que responder pelo meu irmão? Irmãos, quando nós somos crentes em Jesus Cristo, entendemos a fé cristã, nós respondemos pelos nossos irmãos. A gente responde pelos nossos irmãos. Onde é que está o teu irmão? Cadê o seu irmão? Ah, não sei, senhor, é problema dele. Não. Jesus veio restaurar, reconciliar a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com o nosso irmão. A beleza da fé cristã, da vivência cristã, é porque agora eu tenho paz com Deus. Eu não sou mais inimigo de Deus, eu tenho paz com Deus.
Eu tenho liberdade com Deus, Deus é meu Pai, é meu amigo, está escrito na palavra de Deus, posso chamá-lo de Pai, Ele me tem na conta dos seus amigos, não existe mais barreira de inimizade, é extraordinário. Mas também é extraordinário saber que eu posso viver em paz, sem nenhuma restrição, sem nenhuma barreira de inimizade com quem quer que seja, com os nossos irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Restauração da relação com Deus, que se verifica de modo visível e palpável na restauração da relação com os meus irmãos. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, é pelo amor que tiverdes uns com os outros. Às vezes eu chego para alguns irmãos aqui, passando por dificuldades, e eu lhes digo, olha, nós somos uma família. A igreja é uma família. E se você não compartilhar a dor, eu não quero carregar essa culpa sua, não. Então, quando você compartilha, que nós ficamos sabendo, nós nos responsabilizamos. Eu quero saber onde é que está meu irmão. Mas se ele não compartilha, e se ele não fala, e eu, de sã consciência, não sei, eu estou livre da culpa. Mas se eu sei, como diz João, como diz Tiago, se eu sei que o irmão está passando por necessidade, eu oro por ele e lhe digo, Deus te abençoe, vá em paz, e não o ajudo, isso é uma desonra para Deus, para o Evangelho e para a fé. Ou se eu sei que o irmão está passando por uma dificuldade e ele me telefona e eu não respondo a chamada dele, porque eu sei que alguma coisa vai me comprometer, talvez o meu bolso, talvez o meu tempo, talvez a minha despensa. Ou então, se eu atendo e lhe dou evasivas, dizendo, não, tá todo mundo arrochado, a crise está generalizada, mas que Deus te abençoe. Vocês se lembram o que é que Tiago diz sobre isso, não é? Não existe possibilidade, meus queridos irmãos, de nós vivermos uma vida cristã agradável a Deus, se essa vivência não for comunitária, se essa vivência não for nos responsabilizando uns pelos outros, se essa vivência não for nos interessando uns pelos outros. A sua dor tem que ser a minha tem que ser a sua alegria tem que ser a minha, mas a sua tristeza precisa ser a minha também. Nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Algumas brincadeiras, elas deveriam ser banidas do nosso meio, porque elas tripudiam da dor do outro. Elas não consideram a dor do outro. Seja qual for a dor, é dor para ele, sofrimento para ele, emocional, de frustrações, de decepções. Não posso simplesmente dizer, você é muito mole, cresça, amadureça. Não. Nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. A vida espiritual vitoriosa acontece numa vivência comunitária baseada no amor. Irmãos, os dias são maus, muito maus. Pelo multiplicar da iniquidade, o amor vai se esfriar.
à medida que a iniquidade, que o império das trevas, à medida que as trevas avançam sobre a terra, num individualismo exacerbado, num egoísmo, num egocentrismo que é transformado num estilo de vida, o amor só tem que esfriar. E é o que nós vivemos nos dias de hoje. Em termos culturais, ideológicos, em termos de estilo de vida, é o individualismo exacerbado. Mas o mandamento do Senhor Jesus continua sendo o mesmo: que vos ameis uns aos outros, não apenas numa perspectiva de sentimento ou de emoções, mas numa perspectiva clara que envolve todo o meu ser. Eu não sou simplesmente um ser racional. Eu tenho razão, eu tenho inteligência, eu tenho vontade, eu tenho livre agência, eu tenho capacidade de escolhas, eu tenho capacidade de decisões que me foram dadas por Deus. Então, com base nisso que me foi dado por Deus, com entendimento, eu vou procurar amar o meu irmão, a minha irmã, da forma como o Senhor Jesus quer. Assim como eu vos amei. Eu acho que se Jesus deixasse essa questão do amor solto, né, numa conceituação livre, meu Deus, ia sair daí coisas que a gente não ia fechar e alcançar nunca. Eu tive um professor de ciências políticas que ele dizia, olha, muito cuidado com os conceitos. Para nós ocidentais iluministas, conceitos são importantes. Mas cuidado com os conceitos, porque eles se parecem com um buraco, uma cisterna de onde você pode tirar N significados. Então Jesus disse que nós deveríamos amar, mas não deixe essas pontas soltas para a gente escolher a forma e o jeito e a maneira que nós gostaríamos ou entendêssemos. Jesus disse, olha, ameis, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele não deixa as pontas soltas, não deixa o buraco aberto para você tirar de lá o que você bem entender, mas ele deixa claro a forma, a maneira, a referência e o modelo. É um mandamento, que vos ameis uns aos outros da forma como eu vos amei, assim como eu vos amei. E como foi que Jesus amou os seus discípulos? Primeiro, sem egoísmo. Porque até nos mais nobres dos amores humanos há um resquício de egoísmo. Ó natureza caída, miserável, lamentável é a nossa natureza humana. Nós amamos sempre na expectativa de um retorno positivo. Quando os nossos filhos não atendem às nossas expectativas, coloca em choque o nosso amor. Mas eu dei tanto, eu entreguei tanto, eu fiz tanto. E o que é que eu recebo agora em troca? Porque, como humanos que somos, até a expressão mais nobre do nosso amor é contaminada pelo egoísmo. Nós amamos sempre na expectativa de um retorno que nos traga bem-estar e que nos traga felicidade pessoal e individual. Quando, gente, o verdadeiro amor, ele não é egoísta. Jesus amou aqueles discípulos de uma forma, assim, de uma entrega. E o pior de tudo, conhecendo todas as coisas.
Ele sabia que ele estava entregando a sua vida por aqueles discípulos, quando um deles que comia com ele, que lançava a mão no seu prato, que recebia o bocado molhado da sua mão, que era um sinal de distinção, estava traindo, mas Jesus amou. Jesus sabia que aquele discípulo que lhe disse: Senhor, eu vou contigo até a morte, eu estou pronto a morrer por ti. Jesus sabia que era bravata. Porque Jesus mesmo disse: fere-se o pastor e o rebanho dispersa, todos vocês vão me abandonar e vão se escandalizar de mim. Ou seja, se Jesus fosse amar aqueles discípulos, na expectativa de receber alguma coisa em troca deles, Jesus não teria feito o que fez. Porque o verdadeiro amor é despido de expectativas. O verdadeiro amor, o puro amor, o amor de Jesus, que Jesus está dizendo que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, é sem criar expectativas. Certamente é por isso que C.S. Lewis diz: abra o teu coração para amar, e certamente você vai se machucar, você vai se ferir. Porque amar é soltar todas as prisões, é depor todas as armas, é amar de peito aberto e de coração aberto. Aí a gente toma porrada, como Jesus tomou. Mas amar como Jesus amou é um amor sem egoísmo, sem egocentrismo. Na sua relação com seus discípulos, Jesus nunca pensou em si mesmo. Nunca pensou em si mesmo. Nós amamos, doamos, entregamos, fazemos, mas quando alguma coisa sai, ao contrário daquilo que nós gostaríamos, nós passamos a rever o nosso amor, porque nós somos o centro desse amor e das expectativas que nós criamos para amar. Eu não sei se vocês me entendem, estão entendendo? Amar é amar sem pensar em receber qualquer coisa em troca. É doído, é frustrante, machuca muito às vezes. Eu me lembro de um colega muito chegado que não podia ter filhos e adotou 2 crianças já grandes, seus 8, 9 anos. Deu teto, deu cama, deu comida, deu amor, deu seu nome. Nós brasileiros não entendemos muito a honra do nome, o valor do nome, mas para a cultura oriental, o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, né, do seu avô, do seu bisavô, essa família ao longo dos anos, isso é de uma honra. Deu o seu nome, pôs o seu nome, pôs a sua autoridade, referendou moralmente, espiritualmente, em termos de honra, emocionalmente, aquelas crianças. E já eram grandes. E com o passar do tempo, chega na adolescência, e de repente um vira e diz: olha, eu não quero mais ficar nessa casa, não quero mais você, não quero saber de você, eu vou viver a minha vida. Quantas vezes isso acontece? Atos de amor e de misericórdia que recebem troca em retribuição, dores, sofrimento. Mas Jesus está dizendo que quando nós amamos como Ele amou, nós não somos o centro.
E amamos também não na expectativa de suprir buracos do nosso coração, e nem na expectativa de sermos recompensados. A recompensa é o coração aberto, a recompensa é a semelhança com Jesus, a recompensa é se parecer com o Senhor Jesus e desfrutar de um pouco daquilo que Ele desfrutou, que amou e não amou egoisticamente. Às vezes, irmãos, eu fico pensando nisso e me policiando, nas minhas relações com a minha esposa, com os meus filhos. Sou extremamente doador, mas até que ponto que essa doação não se transforma numa expectativa de uma grande recepção? Será que eu sou um grande doador porque, na verdade, eu tenho um buraco dentro do coração e eu quero que esse buraco seja preenchido e eu dou muito para receber muito? A quem muito é dado, muito é exigido, como disse o Senhor Jesus? Mas o verdadeiro amor não passa por aí. Jesus amou os seus discípulos sem egoísmo. Nunca pensou em si mesmo. Seu único desejo era dar-se a si mesmo por eles, sem esperar nada em troca, até porque eles não tinham nada para lhe oferecer, a não ser dores e sofrimentos. Jesus amou sem egoísmo, Jesus amou de modo sacrificial, morreu por eles numa cruz como um cordeiro inocente sendo imolado. Jesus amou cada um dos seus discípulos de modo particular e individualizado. Jesus entendeu as diferenças de cada um deles, respeitou essas diferenças e amou cada um deles nas suas particularidades. Nenhum ser humano é igual. Nenhum ser humano responde da mesma forma aos estímulos que lhes são dados. Cada um responde de uma forma, cada um responde de uma maneira, e muitas vezes nós não sabemos amar de modo particularizado, individualizado, e gostaríamos que todos dessem as mesmas respostas. O problema não está no outro, mas está em nós. Pedro era extremamente espontâneo, extremamente falante, cativante, carismático. João era extremamente caloroso, amoroso. Tomé era extremamente incrédulo. Judas não Iscariotes, extremamente confuso teologicamente. O Senhor, mostra para a gente aí o Pai e fica tudo bem, está tudo resolvido. Pelo amor de Deus, você não entendeu até hoje tudo que a gente tem vivido, tudo que eu tenho revelado. Mas Jesus amou-os, e amou-os nas suas particularidades, nas suas individualidades, não é? Nós, como cristãos, a gente como crente, nós cremos que o amor é a força mais revolucionária e transformadora que existe. Se o amor não transformar, não pense que a força do ódio, sabe, e da repreensão é que vai transformar. O amor transforma. Afinal de contas, não nos transformou? Afinal de contas, não vivemos nesse amor? E não cantamos e não celebramos que fomos transformados pelo amor de Deus por meio de Jesus Cristo? Então, creiamos, o amor transforma. E transforma mesmo. O amor puro, o amor sem egoísmo, o amor sacrificial, o amor sem expectativas. Jesus amou e amou com coração perdoador. Imagine, nessa noite aqui, Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu estou contigo, eu vou contigo até a morte. Ah, é, Pedro? Ok. Mas deixa eu te dizer, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Pedro negou.
E Jesus foi morto. E os discípulos vazaram. Amigos desapareceram, sumiram. Mas quando ele ressuscita, e as mulheres vêm ao túmulo, Jesus diz: diga aos meus irmãos que eu quero me encontrar com eles lá na Galileia. Não tinha mágoa, não tinha rancor, não tinha tristeza, não tinha ressentimento. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, sem egoísmo, com amor sacrificial, sem expectativas exacerbadas, mas, acima de tudo, com coração perdoador. Perdoar é uma prova cabal de que nós entendemos o amor de Jesus, o amor de Deus, que sempre tem nos perdoado por meio de Jesus Cristo. Amém? Encerrando já com Paulo, o amor cristão, o amor de Deus, em 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é verdadeiro, o amor é justo, o amor é sofredor, o amor é confiante, o amor é esperançoso. Extraordinário. Que força, que vigor, que vitalidade. Permanece os três: fé, esperança e amor, dos quais, qual é o maior? O amor. A Sandra falou aqui de Hebreus 11, da força da fé. É incrível. Fé que derruba reinos, fé que faz, mas fé também que sofre. Fome, nudez, ser cerrado pelo meio. É de um vigor extraordinário, mas não se compara ao vigor do amor. O amor não é ciumento, o amor não é invejoso, o amor não é presunçoso, o amor não é soberbo, o amor não é arrogante, o amor não é rude, o amor não é rancoroso, o amor não é melindroso. Paulo apresenta aspectos positivos daquilo que ele é e aspectos negativos daquilo que ele não é. Devemos nos aperfeiçoar no amor de Cristo, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu fiquei pensando e lendo esse texto e meditando comigo mesmo, Deus, para amar como Jesus, eu preciso da presença, da força e da graça do Espírito Santo. E Paulo diz: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Esse amor, essa graça, ela também vem de Deus, não brota da gente, sabia? Imagine se isso fosse brotar de nós, né? Nada de nós, irmãos, não há nada em nós que seja recomendável. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, a graça de Deus, essas coisas se transformam em possibilidades reais. Vamos ficar de pé, vamos orar.